Fala, galerinha! Faz tempo que eu não gravo um videozinho aqui pra vocês, né? Mas hoje eu resolvi gravar devido ao conteúdo das atividades que vocês já receberam em casa, tá bom? Desta quinzena. Acho que todos já estão em mãos. Quem conseguiu fazer sem o vídeo, ok, ótimo. Quem não conseguiu fazer, assista aqui que eu vou esclarecer algumas questões, tá bom? Hoje o nosso conteúdo é sobre formação das palavras. Nós sabemos que a nossa língua é composta de inúmeras palavras, mas de onde elas vêm? Como elas surgem, tá? Elas surgem principalmente através de dois processos, que é o processo de derivação e o processo de composição. As palavras derivam ou são compostas a partir de outras palavras. E que outras palavras são essas? São as palavras primitivas. Primitivas, vem de primeira, de princípio, a primeira palavra, a principal palavra. Essa palavra principal dá origem a outras através de processos de derivação e composição principalmente. Para recordar, eu vou colocar aqui uma palavra que seria primitiva, tá? Para vocês verem como elas dão origem a outras palavras. Depois eu vou explicar cada processo aqui, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra pedra. Eu sei que a palavra pedra é uma palavra primitiva. Por quê? Ela não derivou a partir de nenhuma. Ela deriva outras. E ela é composta de um radical, que é essa parte aqui até o R. Radical, gente, vem de origem, de raiz. É a partir desse radical que essa palavra primitiva, pedra, dará origem a outras palavras derivadas, tá? Derivadas ou compostas, isso daí a gente vai ver mais pra frente. Mas vocês têm que colocar na cabecinha de vocês que as palavras são formadas através de palavras primitivas, tá? As primeiras, a raiz, tá? Sem estudar os dois processos aqui, a gente já sabe que outras palavras podem derivar de pedra. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, pedreira. Pedreira é uma palavra primitiva? Não, ela é uma palavra derivada. Derivou de pedra, que é a primitiva. Olha aqui o radical. Até o R. Ou seja, o radical sempre permanece. O restante da palavra foi derivado. Aí que entra o processo de derivação. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Vou apagar aqui para eu começar essa explicação. Gente, o processo de derivação, ele pode ser a partir de três categorias, assim, vamos supor. É o prefixo pré, que vem antes. Vocês viram a palavra pedreira, que derivou de pedra. O radical é pedre, até o R. O que a gente aumentou na palavra veio depois. Ou seja, é uma derivação por sufixo, sufixal. Se essa derivação tivesse vindo antes do radical, seria prefixal. Eu vou dar o exemplo aqui melhor para vocês, tá? Vamos pensar na derivação, vamos falar de derivação agora, tá, gente? Prefixão. Esquece a composição. Derivação prefixal. Vou pegar uma palavra raiz, que é uma palavra primitiva, tá? Por exemplo, uma palavra primitiva aqui. O verbo fazer, tá? Fazer é um verbo, tá, gente? Essa é uma palavra primitiva. Eu quero fazer uma derivação prefixal, pré, que vem antes da raiz, antes do radical.
eu posso ter as palavras desfazer, por exemplo, e refazer, por exemplo. Onde está a raiz? Aqui, ó, do fazer. A palavra tá aqui, fazer. O re e o des veio antes. Então, desfazer e refazer é uma palavra derivada de fazer através da prefixação. É uma derivação prefixal. Conseguiram entender? Quando esse complemento, essa derivação vem antes, é uma derivação prefixal ou simplesmente prefixação. Tá bom? Compreendendo? Vamos ver a sufixal, que é a que a gente mais vê. E eu acho que vocês vão achar mais fácil também. Continuando aqui na derivação, o quadro vai ficando uma beleza de bonito, né? Vou colocar uma coisa aqui para apagar. Vamos lá, para a derivação sufixal. Sufixal é que vem depois, tá bom? Vamos pegar uma palavra primitiva, por exemplo, palavras primitivas, tá? Vou colocar aqui alegre, tá? Alegre é uma palavra primitiva que tem o seu radical aqui, tá? Eu quero fazer uma derivação de alegre através da derivação sufixal, que o complemento vem depois. Eu tenho a palavra, por exemplo, alegremente. Alegremente, ok? Se eu pego a palavra primitiva aqui, ó, por exemplo, carinho. Eu tenho, por exemplo, a derivação carinhoso. Vocês veem que o radical está antes e essa derivação vem depois da raiz. Então, gente, se a derivação vem antes, prefixo. Se vem depois, sufixo. Só que aí entra uma questão bem interessante. Existem palavras que possuem as duas. Possuem a derivação prefixal e a sufixal. Nós temos complementação dessa palavra antes e depois. E o nome dessa derivação, eu vou colocar aqui para vocês, é a derivação parasintética. Nome grande, né? Parasintética. Quando nós temos derivação antes e depois, nós temos a derivação parasintética. Parasintética, ela terá prefixo e sufixo ao mesmo tempo, ok? Vamos ver um exemplo? Eu vou colocar a palavra primitiva aqui, alma, tá? Essa é uma palavra primitiva. Agora, eu vou colocar uma palavra que derivou de alma, tá? Desalmado, por exemplo. Onde está a palavra alma? Aqui. Eu tenho antes e tenho depois. Prefixo e sufixo. Ou seja, essa é uma palavra que foi formada através da derivação parasintética. Conseguiram entender? Fácil, né? Tenho outros exemplos. Triste, tá? Entristecer. Ó, o triste tá lá no meio. Tem o em e o EC. O C lá no final, tá bom? Então,
Então, essa é uma derivação parasintética. Então, nós temos esses 3 tipos de derivação. Conseguiram compreender? Espero que sim. Qualquer dúvida, é só perguntar de novo. Ok? Esses foram os processos de derivação. Não se esqueçam. Bom, agora, gente, vamos lá ver os processos de composição. É muito simples saber o que é derivação e o que é composição, porque no próprio nome já diz. Derivação é que deriva de alguma coisa. E a composição é composto, que junta 2 ou mais. Ou seja, 2 ou mais palavras primitivas que vão formar... Primitivas não, 2 ou mais radicais que vão formar uma nova palavra. E esses processos de composição, gente, podem ser feitos por aglutinação, tá? Ou justaposição, tá? Eu vou explicar para vocês. E a aglutinação, os radicais, que são aquela raiz que eu expliquei para vocês, eles sofrem alteração quando a gente vai juntar as palavras. Na justaposição, não sofrem, as palavras permanecem, os radicais permanecem sem alteração. Vamos ver exemplo? No exemplo a gente consegue ver melhor, tá? Eu tenho aqui a palavra planalto. Tá, gente? Planalto é uma palavra formada a partir do processo de composição por aglutinação. Por quê? Nós temos 2 palavras aqui. É o plano mais o alto. Só que na hora que foi compor, que foi aglutinar, as palavras não ficaram perfeitas. Aqui eu tenho plan e o alto. A gente viu que esse O aqui desapareceu, ou seja, os radicais ficaram perfeitos? A raiz ficou perfeita? Não, por isso é um processo de aglutinação. Tem um outro exemplo, deixa eu apagar esse justaposição aqui, depois eu escrevo para vocês, vamos ver o aglutinação. Quer ver uma outra palavra que vocês nunca iam imaginar? Embora. Vocês sabem como é formada a palavra embora? É um processo de composição por aglutinação. Embora é o em mais o boa mais o hora. Em boa hora. Olha só. Em bo urá. Nós pegamos 3 pedacinhos desses 3 radicais aqui, dessas 3 palavras primitivas, e formamos uma outra palavra através do processo de composição por aglutinação. Então, vamos lá, recapitular. Vamos voltar lá no início. A derivação pode ser prefixal quando o complemento dessa palavra vem antes, sufixal quando vem depois e parasintética quando tem os 2. O processo de composição pode ser feito por aglutinação, quando os radicais sofrem alterações na hora que a gente junta. As palavrinhas não ficam iguais conforme elas são no seu natural. E nós temos o processo de composição também por justaposição, que é o oposto do aglutinação. As palavras, as raízes, os radicais, eles não sofrem alterações, que são as palavras que vocês estão mais acostumados em falar que são compostas. Porque as palavras por aglutinação, às vezes muitos nem sabem que são compostas. Mas as palavras por justaposição, fica óbvio que são compostas. Por exemplo, elas podem ter hífen ou não, tá? Girassol. É a palavra gira mais o sol.
gira tá aqui e o sol tá aqui. Nós temos um S a mais, por quê? Vocês sabem que de acordo com as regras, entre duas vogais, para ficar com som de S, nós temos que ter 2 S's, tá? Então, girassol, mas nada se perdeu, elas continuaram iguais. Portanto, é uma palavra composta formada por justaposição. Temos mais. Uma coisa que vocês gostam, todo mundo gosta, eu gosto também. Ó, cachorro quente. Formado por hífen. Essas aqui ficaram perfeitas. Todas as vezes que vocês virem palavras com hífen, são palavras compostas através da justaposição. Conseguiram entender? Qualquer palavra com hífen e também umas que não tem hífen, mas que não se perdeu nenhum radical e composição por justaposição. Só colocou, tá? O de aglutinação perde um pouquinho. Vocês conseguiram entender? Então, gente, esses são alguns dos processos de formação das palavras. A partir desse processo de composição por justaposição e a derivação prefixal, em um outro vídeo eu vou explicar a hifenização. Alguns dos processos, dos principais processos de regras de hifenização, quando usar o hífen e quando não usar. Mas fica para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas esse videozinho aqui já dá para vocês fazerem as atividades do livro, que eu passei só o livro, que começa a partir da página 266, tá? E vai até a página 274. Não são muitas atividades, não precisa copiar, conforme já foi falado na folha. E as atividades da página 276, 277 eu explico num próximo vídeo, porque são de hifenização, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.